Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão se conectando agora para assistir essa live, aqui pela página do Instituto Salgado, pelo YouTube do Instituto Salgado. Dá tempo de você mandar uma mensagenzinha para o amiguinho, falar, olha, vem lá assistir, o professor Jefferson Ridão vai estar passando alguma coisa interessante sobre hipnose. Enquanto você vai se conectando, outras pessoas vão chegando, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou o professor Jefferson Ridão, eu sou Master em Programação Neurolinguística, Master Coach e Master em Hipnose Clínica pela AICE, Associação Internacional de Hipnose Clínica e Experimental, que fica em Barcelona, na Espanha, além de ser associado a diversas outras associações internacionais da hipnose. Hoje eu recebi um convite aqui pelo Instituto Salgado para falar um pouquinho sobre a hipnose. Eu quero conversar com você sobre esse tema aqui. Como que você pode usar a hipnose para acelerar a melhora do seu paciente? Com a hipnose você consegue resultados mais rápidos e resultados assim muito mais profundos. O princípio básico para você conseguir usar esses recursos é entender uma coisa bem simples. Tudo começa e tudo termina na mente, como a gente pode ver agora no próximo slide. A gente vai para o próximo slide. É uma coisa bem simples. Tudo começa e tudo termina dentro da mente. Vamos entender o cérebro, esse órgão que está guardado aqui dentro da nossa cabeça. O cérebro ele possui 87 bilhões de neurônios. Cada neurônio ele tem uma capacidade de fazer conexões de 10 até 10 mil outras conexões. Quer dizer, um neurônio pode se conectar com 10 outros neurônios ou com uma imensa rede de até 10 mil neurônios. E essas conexões, elas podem acontecer rapidamente, em questão de segundos. Um pensamento, uma situação que você enfrenta, algo que é colocado diante de você, seu cérebro precisa se reorganizar, precisa liberar neurotransmissores, precisa construir essas redes, tudo com um único objetivo, te dar uma vantagem de sobrevivência. Porque, no geral, o ser humano ele não foi preparado para grandes estresses. É basicamente ter uma vida comum. Mas os estresses acontecem, eventos, conflitos, situações que nos assustam. Então, nosso cérebro, durante o processo evolutivo, ele aprendeu a se modificar rapidamente para lidar com esses conflitos. A questão é que quando ele se modifica, ele cria ali um ponto, onde ele começa a trabalhar de uma forma diferente. E esse ponto está ali. Geralmente, quando o evento conflitivo passa, a pessoa consegue respirar, consegue relaxar, consegue se soltar, aquelas conexões se desmancham. Então a pessoa ainda fica algum tempo na energia daquele conflito, na energia daquele evento, mas as conexões se desmancham e tudo bem, tudo volta ao normal. A questão é que o nosso cérebro ele é extremamente complexo. O cérebro humano evoluiu para trabalhar também dentro da abstração, dentro da virtualidade. Então, um pensamento, a nossa realidade subjetiva, nós podemos reter a imagem daquele conflito. Nós podemos reter aquele momento traumático. E aí, aquele conjunto de conexões que se formou não se desmancha, fica lá. Vamos supor que a pessoa teve um evento negativo aos 5 anos de idade. E era um evento que pedia, de repente, uma capacidade de entrar em ação, de se mover, de ter uma resposta, de luta ou de fuga. Ela, tudo bem, aquilo já passou, ela já não tem mais 5 anos de idade, mas aquelas conexões neurais não foram devidamente diluídas, modificadas. Aquilo continua dentro da pessoa, através de um processo virtual. A mente da pessoa, a mente subconsciente, pode ficar relembrando, será que de novo essa situação vai acontecer? Será que de novo eu vou passar por um bullying na escola? Ou será que de novo eu vou ver uma briga dos meus pais? Será que de novo isso vai acontecer? Então fica ali. E praticamente a pessoa continua a vida dela e ela esquece daquilo, mas aquilo está lá no subconsciente dela, está plantado. E a pessoa continua a vida. Mas lá pelos 15 anos acontece alguma coisa naquela energia, novamente numa energia de impotência. Não consegui lutar, não consegui sair, não consegui resolver, não consegui fazer algo. E aí o cérebro reforça aquelas conexões neurais. O problema é que aquelas conexões neurais não estão só afetando o cérebro, só afetando a percepção, só afetando a nível psicológico. O cérebro faz conexão com todos os órgãos do corpo. E aquilo vai começar a afetar os órgãos.
E aí um dia esse paciente chega no seu consultório, lá pelos 25, 30 anos, e ele deve ter vivido isso pelo menos mais uma, duas vezes nessa energia de impotência, e ele fala, nossa, estou com uma forte dor no músculo X, no músculo Y, e ok, você começa a fazer fisioterapia, ou o médico começa a dar medicamentos, e o paciente até tem uma melhora. Isso é bacana, isso é bom, e tem que ser feito assim, tem que ser feito, tá? Em nenhum momento a hipnose ela quer substituir os tratamentos convencionais. Até quando alguém aparece no nosso consultório, a primeira pergunta que fazemos é: você já consultou um médico ou um profissional responsável para esse tipo de situação que você está trazendo? A hipnose ela é complementar. Ela ajuda a integrar algumas partes e alcançar certas partes do cérebro de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida. Mas voltando ao nosso paciente que agora está com seus entre 25 e 30 anos e está com fortes dores em alguns conjuntos de músculo. Por mais que você trata, ele tem melhoras de 60%, 70%, 80%, às vezes passa até longos períodos sem aquela dor, sem aquela angústia, sem aquele sofrimento. Mas de repente, do nada, volta tudo de novo. E aquela coisa vai ficando crônica. Aí é interessante quando alguém recomenda a hipnose para ele. Porque podemos, através de um processo que é bem simples, um processo que é muito fácil de fazer, que a gente pode ver daqui a pouquinho no próximo slide. E é um processo bem básico. O paciente vai até o seu consultório, vai ocorrer uma das etapas do processo da hipnose, que é o pré-talk, que é uma fase de acolhimento, onde a gente recebe a pessoa, conversa com ela, tranquiliza, esclarecemos os mitos, porque muitas pessoas às vezes chegam no consultório de hipnose achando que hipnose é dormir, hipnose você vai me controlar, eu vou assinar um cheque de 10 mil reais. Isso não existe, tá? Isso não existe. Em estado de hipnose você está apenas focado, interiorizado, concentrado. Então a gente gasta algum tempo nesse pré-talk, nesse momento, nessa fase do acolhimento, onde escutamos a pessoa. É muito importante porque aqui no Instituto Salgado eu dou um curso de hipnoterapia clínica. Então o foco do nosso curso é atendimento em consultório, é clínico mesmo. Então na clínica tem essa fase do acolhimento, a fase da anamnese, que é uma das fases mais importantes. Às vezes toda a primeira sessão é só para essa fase. E aí fazemos alguns exercícios para a pessoa ter alguma experiência com o poder dessa segunda mente, essa mente operacional, que também é conhecida como mente subconsciente. E ali, ok, essa é a primeira fase. Pré-talk, acolhimento, conhecer a dificuldade, o que a pessoa está trazendo. Nós já sabemos que a razão da dificuldade dela é alguma coisa que está no cérebro, alguma experiência que ela viveu, que recrutou uma energia cerebral, novas conexões, uma nova neuroquímica, mas aquilo não foi resolvido lá no profundo dele. Pode ter sido resolvido na vida. As coisas se resolvem, é a lei da impermanência, né? Nada é permanente, nada dura para sempre, mas os nossos pensamentos podem reter imagens tenebrosas para sempre. Eu já tratei pessoas que o evento traumático que estava causando a dor, a angústia ou sofrimento tanto físico quanto emocional remetia a situações que ela tinha vivido há 70 anos no passado. 70 anos no passado. Sim, algo que aconteceu há 70 anos atrás estava impactando a pessoa nos dias de hoje. E quando a gente entra na segunda parte do processo, que é a interiorização, onde a pessoa ela muda o foco de atenção, porque toda a nossa atenção ela tem dois lados. Ela se dirige ou para o lado de fora, que nem nesse momento, sua atenção está do lado de fora. Você está ouvindo a minha voz, você está olhando para a tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Você pode, inclusive, digitar e mandar perguntas aqui na página do Instituto Salgado, ok? Então, sua atenção está fazendo um movimento para fora. Mas, talvez, e isso é verdade, está acontecendo muita coisa dentro de você, mas você não está percebendo. Eu não sei se, de repente, você que está ouvindo essa live pode estar sentado, você não tomou consciência da pressão dos seus pés no chão. Ou se você, de repente, está deitado, talvez não tenha percebido a pressão das suas costas em relação a esse lugar onde você está acomodado. Tudo isso é a sua realidade interior, tudo isso está acontecendo agora. Você também não tem consciência de como que é o ritmo da sua respiração e nem da batida do seu coração. Mas tudo isso está acontecendo dentro de você. E conforme o hipnólogo vai falando, que nem eu agora estou falando,
muitos aqui já começaram a fazer uma pequena mudança do eixo da atenção, começaram a olhar um pouquinho mais para o lado de dentro. E por que é importante essa interiorização? Porque esta imagem traumática, isso que está gerando a dor, que pode ser física, mas também pode ser emocional, no caso, depressões e outros transtornos de ansiedade, outras angústias, também são, muitas vezes, questões que estão lá no mais profundo do subconsciente. E a pessoa precisa olhar para isso. Quando ela faz essa interiorização, ela muda esse eixo da atenção para o lado de dentro, e aí tem todas as técnicas apropriadas, que daí nós estamos falando de técnicas de indução ao estado de transe e técnicas de aprofundamento. Então, já fizemos o pré-talk, estamos falando agora das induções e do aprofundamento. E a pessoa vai se interiorizando. Então, ela vai começar a ter acesso a esta informação. E a partir do momento que ela tem acesso a essa informação, existem outras técnicas como a regressão, a terapia simbólica, as terapias clássicas, onde nós vamos ajudando essa pessoa a desenvolver permissão para acessar esta informação. Porque a gente tem que entender por que a informação fica reprimida. É importante entender isso. Por que a informação fica reprimida? Poxa, é tão simples, é só acessar a informação, fazer o trabalho que precisa ser feito e realmente isso vai ajudar, vai acelerar na recuperação do paciente, vai ajudar ele a acelerar nessas outras coisas que ele está fazendo, como, por exemplo, o próprio trabalho com psicólogos, psicanalistas, o trabalho psiquiatra. Lembrando, a hipnose não vem para competir com nenhuma técnica, ela é uma técnica complementar, uma técnica integrativa, uma técnica que visa ajudar o paciente a chegar em áreas do cérebro dele que por outros caminhos não seria possível chegar. Hoje mesmo, recentemente, numa série de TV, até um programa de TV de cadeia nacional, estava lá um outro profissional falando justamente disso. Médicos e diversos outros profissionais têm recorrido à hipnose como essa ferramenta para chegar em certas áreas do cérebro, certas áreas da mente, que por outros meios não é possível chegar. Mas por que a informação fica retida? Porque o nosso cérebro tem um mecanismo, principalmente o neocórtex, o cérebro novo, que visa nos proteger de sofrimentos. Porque se você está sofrendo, se você está angustiado, se você está numa energia de medo, você não consegue focar, você não consegue resolver as coisas, você não consegue viver o dia a dia da sua vida. E sua mente sabe que o dia a dia da sua vida é muito importante. E se ela sabe que isso é muito importante, então ela tem que cuidar de você. Aí ela faz esse processo de recalque, de repressão, de segurar, esquece, tira da sua consciência isso daí. Mas não quer dizer que porque não está na sua consciência, que isso está resolvido. Isso ainda é uma angústia, isso ainda está pulsando, isso ainda está lá dentro do cérebro da pessoa. Então, quando a pessoa chega no consultório, temos ali a fase do acolhimento, a interiorização e a permissão. Quando chegamos nessa permissão, o que a gente faz? Vamos ver aqui no próximo slide. Chegamos lá naquela imagem traumática. Pode ter sido por meio de uma terapia simbólica, por meio de uma terapia clássica ou por meio de uma regressão. Existem diversas técnicas. Vou falar um pouquinho delas para depois explicar como é que a gente trabalha com isso daqui. No nosso curso de hipnoterapia, nós ensinamos basicamente 6 técnicas. A primeira é a terapia clássica, aquela que é usada há aproximadamente 200 anos. Incrível, apesar de ter 200 anos de utilização, e eu ensino exatamente do jeito clássico. A indução, o aprofundamento, a dissociação com o subconsciente, o rapport com a mente profunda e acrescentar recursos. Geralmente nessa terapia clássica, depois que a gente cerca toda essa realidade interior do paciente com sugestões de segurança, de proteção e acrescentando muitos recursos, normalmente, quando ele emerge, ele já traz a lembrança do problema, ele traz a lembrança da situação conflitiva. Por quê? Porque nós já oferecemos uma solução. O subconsciente ele entende, você me ofereceu uma solução. Com essa solução, agora eu posso resolver isto. Se eu posso resolver isto, eu não preciso mais ficar recalcando, oprimindo, escondendo. Agora eu posso deixar essa informação emergir. E ela emerge naturalmente. E esse emergir já é um processo de cura, porque a pessoa já recebeu diversos recursos, principalmente de autoestima, segurança e proteção, autoimportância, alto valor, para reforçar. Claro que a terapia não se resolve numa sessão. Pode ser que a gente tenha que marcar uma segunda sessão.
Mas a segunda técnica que o hipnoterapeuta formado no nosso curso tem à disposição dele é também a terapia simbólica. Pode ser que o paciente, isso acontece bastante, quem trabalha com psicanálise sabe bem do que eu estou falando, é a tal da resistência. As situações traumáticas que o paciente viveu podem ser tão intensas que o próprio subconsciente o protege, evitando que ele tenha acesso a isso. Quando você toca nisso, o próprio paciente muda de assunto, coloca outra fala, você percebe ali uma reação de fuga. Tem pessoas que a angústia é tão grande, né? O sentimento é tão forte dentro dele, que nem sequer em hipnose ele se permite entrar. Porque outra coisa importante, a hipnose ela só acontece com permissão, ela tem que ter engajamento, ela tem que ter colaboração. O hipnólogo, ele não tem nenhum poder mágico, tipo, olhe meus olhos e durma. Não, isso não existe, tá? Se você fechou os olhos agora dormindo, ó, segue o comando, acorde, 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 tá? Fique desperto até o final da live. Então, porque acontece, às vezes a gente fala para a pessoa durma e alguém muito sugestionável dorme mesmo. Então fala acorde, 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 fica desperto até o final da live. Mas é uma angústia tão grande que a pessoa está vivendo que o subconsciente olha e diz, não toque nisso, não toque nisso. Eu já vi casos, e comigo também já aconteceu, de você vai hipnotizar a pessoa e ela abre o olho e fica, não consigo entrar em transe. Aí, para essas situações, nós temos a terapia simbólica, que é um processo onde a gente vai convidando o paciente a ter algumas experiências com certos símbolos. Esses símbolos foram desenhados, foram calculados de tal forma que vai permitindo que o subconsciente entenda que o processo é seguro, que o processo não tem nenhuma contraindicação, que ele está sendo perfeitamente acolhido. E geralmente depois de uma sessão simbólica a pessoa se sente realmente muito bem, com uma disposição maravilhosa e as informações naturalmente emergem também. Então é um jeito suave, respeitoso, não invasivo de fazer a pessoa ter acesso a essas informações que estão lá dentro da mente subconsciente dela, aquela imagem traumática, aquela situação conflitiva que está congelada na mente dela e ela tem tanto medo daquilo, porque aquilo pode machucar tanto a identidade de quem ela é, que ela faz um maior esforço possível para esconder. Então a gente trabalha com essa hipnose simbólica para fazer isso emergir. Então, além das terapias clássicas e simbólicas, temos também a ferramenta mais conhecida da hipnose. Muita gente até confunde hipnose com esta ferramenta. Então, vou aproveitar essa live e esclarecer. A hipnose contém diversas técnicas. Esta é apenas uma ferramenta, a famosa regressão. Quando essa pessoa já recebeu recursos suficientes por meio de terapias clássicas e simbólicas, o subconsciente dela já sabe que está protegido, que é um processo terapêutico respeitoso e acolhedor. Pode ser que já nessas 2 sessões o problema já tenha sido resolvido, mas se ainda não foi resolvido, o hipnólogo ainda conta com uma terceira ferramenta. Geralmente 1 ou 2 sessões já foi suficiente para resolver, mas ainda temos ferramentas. O nosso curso é planejado para ter resultados, para realmente você pegar o seu paciente e falar, olha, até o final do processo você terá um resultado real, verdadeiro, que vai ser surpreendente para você. E aí nós temos essa ferramenta que é a regressão, que daí seria o acesso direto a esta imagem que está congelada. E uma vez que acessamos essa imagem, trabalhamos para acrescentar recursos e fazer a ressignificação. Daqui a pouquinho eu vou falar mais o que seriam esses recursos e vou falar mais o que seriam essas ressignificações, ok? Então essa seria uma das terceiras ferramentas que estão na nossa caixinha de recursos, de ferramentas em hipnoterapia. Nós ainda temos uma 4ª ferramenta que é a hipnose conversacional. Sim, muitas pessoas acham que para induzir um transe hipnótico tem que ser todo aquele formalismo. Olhe nos meus olhos, olhe nos meus dedos, ou abre o olho, fecha o olho, ou respira, ou a gente faz algum balanço, ou dá um choque na pessoa. Sim, esses são exemplos de induções. Induções neurofisiológicas, induções por respiração, induções cognitivas, né, de overflow. Então existem centenas de induções. Mas você pode induzir a hipnose numa simples conversa. Você está conversando com a pessoa e no momento que você pede para ela mudar a atenção dela para dentro de si, quando ela começa a observar o ritmo da respiração dela, que você fala, olha, perceba como você
nesse momento que está ansioso, como você respira. Perceba como o ar entra e como ele sai. Perceba como fica diferente a sua mente quando você faz uma pequena mudança nessa respiração. Ou eu posso estar contando uma história, contando uma metáfora. Eu posso colocar 1 milhão de sugestões nessa história, nessa metáfora, e a pessoa vai experimentar um estado hipnoidal, porque a consciência dela mudou de eixo, né? Saiu do externo e veio para o interno. E nesse estado hipnoidal ela fica, segundo algumas pesquisas, 25 vezes mais aberta às sugestões. E aí, nesse momento, o hipnólogo está colocando sugestões positivas de segurança, valor próprio, amor, alta importância, autoestima, proteção. E naquela simples conversa, naquela conversa tão rápida, leve, a pessoa fala, uou, eu não sei porquê, mas 40 minutos depois eu estou bem, estou me sentindo ótimo. Sim, é possível a gente fazer esse tratamento só usando essa ferramenta conversacional. Essa ferramenta é uma das mais utilizadas pelos alunos que fazem o nosso curso, porque muitos são profissionais da área de fisioterapia, da área educacional, nutricionistas, são profissionais que estão ali ajudando o seu paciente e eles procuram utilizar essas ferramentas da hipnose conversacional para motivar o paciente a continuar centrado no tratamento, a realmente trabalhar, jogar ao seu favor para conseguir os resultados desejados. Só a técnica da hipnose conversacional faz os resultados de qualquer profissional, no mínimo, dobrar. Sim, se você tinha resultados e fala, nossa, mas eu já sou um bom profissional, utilizando técnicas de hipnose conversacional, você consegue ser um profissional muito melhor ainda, já no nível de excelência. E se está no nível de excelência, já chega no nível de maestria, porque realmente a hipnose conversacional ajuda muito você a recrutar essa parte profunda, esse subconsciente, essa mente operacional para ajudar naquilo que o paciente está lá no seu consultório buscando. Se é uma melhora de uma estrutura muscular, se é um emagrecimento, se é aprender melhor uma determinada habilidade, o subconsciente participando disso vai ajudar bastante. Então essa seria a quarta ferramenta na nossa caixa de ferramentas de hipnose clínica. Mas temos uma quinta ferramenta, que é fantástica, que é a hipnossistêmica. Existem situações, que você já deve ter percebido, que o paciente conta uma história, mas você percebe que essa história não é só dele. O sofrimento que ele tem, o pai e a mãe também já passaram, ou algum tio. E quando você sobe um pouquinho mais na sua pesquisa, você vê que os avós também já passaram alguma coisa naquela energia e que toda a família vive aquilo naquela energia. É muito comum uma mesma família ter problemas de diabetes, problemas renais, problemas cardíacos ou ter um problema específico. Olha, toda a nossa família tem problema com dinheiro, toda a nossa família tem problema com relacionamento, toda a nossa família tem um problema com os filhos. E aí você começa a perceber que, uau, tem algo mais profundo acontecendo aqui. E aí o problema já não está mais só no subconsciente do paciente. Existem histórias, existem lealdades, existem vínculos, existem coisas que vão muito além. Chamamos isso de sistema. E aí você tem que trabalhar com o sistema dessa família. Você tem que ajudar esse paciente a quebrar essas lealdades, esses vínculos nocivos que fazem uma pressão enorme para que ele fique naquela energia da doença, naquela energia da angústia, naquela energia da falta. E aí a hipnossistêmica é esta ferramenta. Então olha só quantas ferramentas. Ferramentas de hipnose clássica, simbólica, regressão, conversacional e hipnossistêmica. E existe uma sexta ferramenta, que essa é uma criação minha, já tenho utilizado ela há aproximadamente 5, 6 anos, que é naquele momento que o paciente tem acesso à informação, ele tem cognição do que foi que aconteceu, ele fala, foi depois de um acidente, foi depois que eu vi tal notícia, foi depois que eu vi tal coisa, nunca mais fui o mesmo, estou sempre traumatizado, estou sempre com medo, estou sempre angustiado, nossa, quando vem aquela imagem acabou meu dia. Então nessa daí não precisa, poderia fazer uma terapia clássica, não preciso fazer regressão porque ele já tem a cognição, poderia fazer uma conversacional. Mas nós desenvolvemos uma outra ferramenta que é fantástica, muito mais rápida, muito mais eficiente, que é o HipnoClean. O HipnoClean é uma ferramenta que alia hipnose e alguns princípios neurofisiológicos. Um princípio bem simples.
Redes neurais que disparam juntas criam conexões. Então, quando eu peço para o paciente lembrar da imagem traumática, disparou a rede nociva. Mas nós utilizamos uma técnica específica de hipnose, de controle da respiração e, junto com esse controle, o signo sinal, que também é chamado de sugestão pós-hipnótica. E alinhamos para que dispare também uma outra rede neural positiva. E aí o que acontece? Nós, através de comandos hipnóticos, sustentamos a rede neural positiva, que ela vai esgotando a rede neural negativa. É algo simplesmente incrível, porque situações muito complexas, e nós estamos falando de situações de estresse pós-traumáticos de altíssimo nível, que daí envolvem acidentes, catástrofes, grandes violências, e a gente está falando das grandes violências mesmo, situações que o paciente, tendo acesso a isso, é 20 minutos. 20 minutos a pessoa consegue esgotar aquela rede neural que produz a angústia e ela consegue olhar para aquilo e se ver livre daquilo, respirar de forma aliviada. Então o Hipnoclean a gente deixa para o último dia porque ele é uma ferramenta mestre que complementa todas as outras 5. Se as outras 5 não foi possível esgotar aquele assunto, resolver até o seu último grau, o Hipnoclean estará lá para fazer a limpeza. Então, dessa forma, um hipnoterapeuta com 6 ferramentas dessas, na verdade a gente ensina elas separadas para uma questão didática, mas na verdade as 6 ferramentas se transformam num super mega protocolo, ele é capaz de lidar com praticamente qualquer situação que surja em seu consultório. Então, dessa forma, com essas ferramentas, você vai estar intervindo diretamente no cérebro da pessoa. Você vai estar desligando, esgotando aquela rede neural que está gerando a angústia. E o corpo e mente formam um único sistema. Se o seu cérebro está gerando uma angústia, o seu corpo reage àquela angústia, produzindo cortisol, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, tudo uma neuroquímica que aumenta ainda mais a sua resposta angustiante, que pode ser tanto psicológica quanto física. Só para citar um exemplo de uma situação dessa, um aluno meu, não vou citar nomes, mas ele deve estar assistindo agora, depois se ele quiser entrar no Facebook e comentar isso, ele estava tratando de um atleta de alto desempenho, que tinha sofrido um acidente. E o atleta não estava conseguindo voltar no nível de desempenho dele, por medo. Afinal, ele sofreu um acidente, aquilo doeu, aquilo custou meses da vida dele em fisioterapia, medicamentos, recuperação, não foi uma fase fácil e o cérebro dele tinha a imagem do acidente gravado. Aquela rede neural estava lá. E já estava bem o atleta, já estava conseguindo ter um desempenho relativamente bom, mas ainda estava longe do desempenho excelente que ele conseguia obter. E aí, o nosso aluno, fisioterapeuta, resolveu utilizar o Hipnoclean, porque a imagem do acidente estava muito clara na mente dele. E ele fez ali a sessão de Hipnoclean, o atleta é de natação, ele entrou na piscina e ele conseguiu, acabou a sessão, já pulou para a piscina. Ele estava lá no centro de treinamento, acabou a sessão, já entrou na piscina. O atleta conseguiu fazer o tempo e marcas no mesmo nível que ele conseguia antes do acidente. Então, quer dizer, desbloqueou completamente o cérebro, pôde olhar para aquilo e entender, isso já acabou, já nos recuperamos, já estamos ótimos, somos capazes de voltar àquilo que nós somos. E realmente o resultado foi incrível, foi espantoso. Ok? Então, basicamente, quando a gente fala no processo de hipnose, a gente está falando disso, de, através de um processo de acolhimento, através de um processo de interiorização, através de um processo de permissões gradativas, você acessa o mais profundo do seu subconsciente. E quando você acessa esse mais profundo do subconsciente, nós trabalhamos com recursos, colocamos recursos para o cliente, para o paciente. E esses recursos vão ajudar ele a lidar com aquela imagem negativa. Os recursos são sugestões de paz, tranquilidade, sugestões de segurança e outros recursos que podemos elaborar, que alguns recursos são um pouco mais complexos e a gente gasta algum tempo fazendo a elaboração. E também trabalhamos com a ressignificação. Ressignificação não é dar um significado novo para aquela imagem. Não, não, não. Ressignificação é tirar o afeto. O afeto é aquela coisa que nos afeta, aquilo que nos impacta. E aí nós
no curso ensinamos 9 estratégias diferentes de como fazer as ressignificações. Só para dar um exemplo de ressignificação, muitas vezes a pessoa, quando ela acessa uma memória, é uma memória antiga, uma memória assim, dela criança, 4, 5, 6 anos. Uma estratégia de recursos que nós colocamos é, através da própria hipnose, fazer a pessoa voltar naquele tempo como adulta. Porque como adulta ela já sobreviveu àquilo, como adulta ela já resolveu aquilo, como adulta ela não permitiria nem que aquilo acontecesse, porque ela já contém muitos recursos. Então ela volta como adulto para acolher a criança e mostrar que ela já tem os recursos para resolver aquilo. Então esse é um exemplo de uma ressignificação, adulto versus criança. Isso aconteceu, mas hoje você é um adulto, você é capaz de lidar com isso e vamos lá, através desse processo de interiorização, acessar essa parte sofredora, essa parte angustiante e ensinar para ela que essa ameaça não existe mais. Essa ameaça já acabou e você tem condições de lidar com isso. Isso às vezes pode envolver perdão com alguém. Já tive situações onde o paciente veio e no processo incluiu ali um processo de perdão, também ensinamos como que é feito esse processo de perdão. E quando ele sai, ele encontra essa pessoa e ele consegue reatar a amizade com essa pessoa ou consegue resolver coisas importantes com o pai, com a mãe e fazer toda a dinâmica familiar entrar agora num estado mais positivo. Então assim, resumidamente, a hipnoterapia é um jeito fácil e rápido de você acessar áreas da mente da pessoa, tanto do consciente quanto do subconsciente, e dar uma oportunidade para que o paciente possa resolver as causas das suas angústias, tanto físicas quanto emocionais. Mas lembrando que a hipnose ela é uma ferramenta complementar, ela é uma ferramenta que ajuda a integrar as várias partes do paciente, acelerando sim os processos de cura. Então, ela deve ser usada de forma conjunta com outras abordagens, tanto médicas, psicológicas e na área de fisioterapia, nutrição. Inclusive, todos esses conselhos já aprovam a utilização da hipnose por parte dos seus profissionais. Então, fica aí a dica, se você quer dar um up no seu consultório, dar um up na sua carreira, fala assim, eu quero ter mais resultados, eu quero ter resultados mais rápidos, você pode utilizar essa ferramenta para chegar àqueles lugares mais profundos no seu paciente e assim conseguir soluções mais poderosas, robustas e que vão durar por muito mais tempo. Ok? Então, era isso que eu queria compartilhar com todos vocês. E novamente, eu agradeço a presença de todos, acredito que essa live vai ficar um tempinho no ar, então indica, compartilha com os amiguinhos para realmente olhar, ver, entender um pouquinho mais do que é a hipnoterapia clínica, que essa é uma abordagem da hipnose, utilizada em consultório, utilizado numa visão de ajudar o paciente a ter o resultado que ele procura, que ele almeja, que ele deseja tanto. E estaremos à disposição, pode mandar perguntas diretamente para a página do Instituto Salgado e eu vou respondendo na medida do possível, o mais rápido que eu puder. Tá certo? Então, nesse momento, muito obrigado.